Boa noite, tudo bem com vocês? Como passaram o dia? Louvado seja Deus pela presença de nós aqui na igreja, dos irmãos que estão assistindo de casa. Que Deus nos abençoe nesta noite com a sua palavra. Agradeço a Deus pelo privilégio, agradeço a Deus pela chuva que cai, né? Ela é importante para que a terra produza os seus frutos e alimente a humanidade. Então louvado seja Deus também pela chuva que cai. Dando sequência aí a esses dias de oração, nós vamos entrar num assunto que não é fácil, um assunto que eu acredito que todos nós, em algum momento, ou talvez agora, ou no passado, ou ainda vai acontecer, nós vamos entrar num assunto das finanças na família. Se tem um assunto, irmãos, uma situação em que afeta demais as famílias nos dias de hoje, é a questão das finanças. Isso pode destruir uma família se um pai ou uma mãe não for equilibrado nas finanças. Pode trazer consequências terríveis, não só para si, mas para toda a família, para toda a igreja, às vezes, e para uma sociedade inteira. Então é algo muito importante. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus o que Deus quer de cada um de nós concernente às finanças. Tá bom? Vamos então para o estudo da Bíblia? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero começar aqui citando um texto do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso bem conhecido. Capítulo 3, 2 Timóteo, versinho 1 e o 2 também. Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Difíceis. A minha diz, trabalhosos. É uma verdade ou não? Cada vez mais está difícil ganhar o din-din, o pão de cada dia. Cada vez mais. Eu me recordo quando eu era bem jovem, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Talvez você também começou bem novo. E os jovens hoje, eles conseguem pelo menos trabalhar com essa idade? Não conseguem, porque é proibido. Só pode trabalhar depois de 16 anos, e é uma luta para conseguir uma vaguinha de emprego para o jovem começar a ganhar o seu din-din. Então, a profecia se cumpre que os dias finais seriam trabalhosos, difíceis. E aí, o versinho 2 ainda diz que aconteceria algo terrível. Diz que nesses últimos dias haveria homens amantes de si mesmos. Em outras palavras, egoístas. Só pensam nele, na gente, em mim, em você. Amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Tudo que a gente está vendo é o que está acontecendo. Em primeiro lugar, irmãos, diante disso, biblicamente, ao nós estudarmos esse assunto, nós precisamos entender uma coisa. O livro de Deuteronômio, no último estudo que nós fizemos aqui, sobre mordomia, eu usei esse texto também, mas ele é oportuno. O livro de Deuteronômio, no capítulo 9, se eu não me engano, 10. No capítulo 10, traz aqui um princípio fundamental nessa questão. Em primeiro lugar, para que a gente possa trabalhar corretamente com finanças, com dinheiro, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer uma coisa. Os dias estão difíceis, trabalhosos, homens presunçosos. Nós, como cristãos, precisamos entender uma coisa aqui. Capítulo 10, o verso 12, verso 14, diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são de quem? Do Senhor, teu Deus, meu Deus. A terra e o que mais? Tudo que nela há. Então, irmãos, tudo o que temos, tudo o que somos, pertence a quem? Deus. Tudo o que, irmão Márcio? Tudo. Deus te deu vida. Deus te deu e me deu saúde. Deus te deu e me deu condições para estudarmos, para adquirir um trabalho, para trabalhar. Deus nos sabedoria, inteligência, dons, não só espirituais, mas dons
seculares aí, dons de profissão e outras coisas mais, para que a gente possa executar nossas funções no dia a dia, para conseguir o tal do din-din, que está tão difícil, para que a gente possa sobreviver. Então, irmãos, primeira coisa, Deus pertence a Ele tudo, e nós como cristãos temos que reconhecer isso, que tudo é de Deus. O dinheiro não nos pertence também, não nos pertence casas, terras, quadros, mobiliários, vestidos. Somos peregrinos, somos forasteiros e temos apenas assegurado as coisas necessárias à saúde e à vida. Nossas bênçãos temporais nos são dadas em confiança, a fim de se provar se nos podem ser confiadas as riquezas eternas. Se formos achados fiéis a Deus, nestas coisas aqui seculares, então receberemos aquela que deve ser nossa própria posse: glória, honra e imortalidade. Amém? Lar Adventista, página 300. Em primeiro lugar, tudo vem de Deus. Somos apenas mordomo dele. Diante disso, a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio mesmo, no capítulo 28, lá mais para frente um pouquinho, capítulo 28, irmãos, traz aqui o segredo do sucesso financeiramente. Você quer ser rico? Não deve ser o seu desejo esse, tá bom? Não deve. Em primeiro lugar, o conselho o homem mais sábio do mundo que já existiu, de um ser criado, que foi o sábio Salomão, filho de Davi, lá no capítulo 30, se eu não me engano, de Provérbios, ele nos dá um conselho, que a gente não tem que almejar riquezas. Ele fala que é para a gente almejar o pãozinho de cada dia, e deve estar feliz com isso. Depois nós vamos ler esse texto. Por quê? Nós vamos entender que, irmãos, é um perigo isso, você almeja. Não é errado você ter dinheiro, não é errado você trabalhar, lutar, ter as suas coisas, não é isso. Mas tem gente, irmãos, que coloca isso como obsessão de vida, e só pensa naquilo, e esquece tudo outras coisas. Não deve ser a nossa maior prioridade alcançar riquezas. Você tem e eu um pai, e um pai que nos ama, e é um pai que supre as nossas necessidades, e dá muito mais do que eu e você precisa, muito mais. Então não se preocupe com isso. A Bíblia diz que você não tem que se preocupar com estas coisas, com o que há vez de comer, de beber, não, fica tranquilo. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que Ele sabe que você precisa, Ele vai te dar, se você fizer isso daqui, ó. Capítulo 28, verso 1 diz assim, ó, olha que tremendo, irmãos. E será que se, ó, esse se é o quê? Uma condição. E se, olha só, se o quê? Ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Qual é o segredo do sucesso, financeiramente falando aqui? Dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus, e obedecer-lhe. Aí ele está dizendo que todas as bênçãos, e se você continuar lendo, irmãos, você vai ver aí, ó, uma palavra que vai se repetir várias vezes nesse capítulo. Por exemplo, verso 3, bendito serás tu na cidade, bendito o fruto do teu ventre, bendito, verso 5, o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, ao saíres. Irmãos, vai ser só bênção, se você e eu dermos ouvidos à voz do Senhor. E aí o verso 12, traz algo tremendo, ó, verso 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes,
porém tu não tomarás emprestado. Eita, irmão, coisa terrível é ficar tomando emprestado. Dívida, ei, irmão, falar de dívida é terrível, hein? A Bíblia, irmão, está dizendo que é para você, se você der ouvido à voz do Senhor e fizer o que Ele te pede, você não vai tomar emprestado, pelo contrário, você vai emprestar, porque o Senhor, o verso seguinte, diz que te pôs não por cauda, mas te pôs por cabeça. Não quero aqui usar da teologia de prosperidade, não é isso. Você será a cabeça e não a cauda, se você obedecer ao Papai do céu. Aí você vai ser a cabeça. É como a questão do sacerdote do lar, o marido. O marido só é sacerdote do lar, o cabeça do lar, se Cristo for o cabeça dele. Aí sim. E se ele for um servo fiel, andar nos princípios da palavra de Deus, ele é o cabeça, ele é o sacerdote. Do contrário, não. Muitas vezes nas famílias, quem é a cabeça, quem é o sacerdote é a mulher. Por quê? Porque o homem não sabe mexer, principalmente com essa questão das finanças. Aí é melhor passar o comando das finanças para quem sabe trabalhar. Muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes a mulher sabe trabalhar melhor com a questão das finanças do que o homem. Muitas vezes, não estou dizendo todas. Já tem algumas que não sabem trabalhar também com finanças, e é melhor realmente o marido cuidar. Mas aqui diz que então, irmãos, olha as bênçãos. Bendito serás ao entrar, ao sair. Tudo que você pôr a mão prosperará. E o Senhor, verso 13, te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Quando o quê? É isso que as igrejas populares não ensinam. Ela só ensina que você vai ser cauda. Se você dá o dinheiro lá para a igreja, você não vai ser cabeça, não vai ser cauda nunca. Só que esquece de citar a segunda parte do verso, que está logo embaixo aí. E o verso diz assim, ó: você vai ser cauda, não, vai ser cabeça, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e para fazer. Aí está o segredo. Essa parte ninguém fala, que tem algo para fazer. Tem. São duas coisas, irmãos, o divino e o humano, um complementa o outro, um ajuda. Há uma parte que você tem que fazer, e há uma parte que Deus vai fazer, e não vai fazer por você, o que você pode fazer. Deu para entender? Então, irmãos, é algo tremendo. Então tá bom, maravilha. O segredo do sucesso financeiramente, não só financeiro, mas em todos os aspectos, principalmente financeiro, é obediência ao Papai do céu, aos seus requisitos, ao que Ele nos pede. Maravilha. Então vamos ver alguns textos aqui, o que o Papai do céu nos ensina a respeito das finanças. Primeira coisa, ó, para lidarmos bem com a finança, abra a Bíblia aí em Provérbios, capítulo 3. Ó, primeira coisa, primeiro ensinamento para lidar bem com a finança, reconhecendo que tudo vem de Deus, reconhecendo que precisamos obedecer Ele, fizer a vontade dEle. Aí ele vai dar um ensinamento tremendo aqui em Provérbios, ó, capítulo 3, ele fala assim, ó, como pai, ó, olha que pai amoroso, irmãos. No capítulo 3, o verso 1, ele diz assim: filho, o quê? Meu. Olha, irmão, você consegue perceber o amor do papai falando com nós, ó, filho meu, ó, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Para quê, Papai do céu? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E aí o verso 5, irmãos, traz o conselho fundamental. Diz assim: confia em quem? Irmão, por favor, confia no Senhor. Não confie na tua sabedoria, na tua inteligência, no teu dom. Não confia em você. Pelo contrário, desconfie de você. Tem muita gente que se ouviu falando isso. Os educadores, eles falam sobre confiança, como que é? Autoconfiança.
Irmão, nós não precisamos de autoconfiança. Nós precisamos de confiança no alto. Confiança em Cristo. Tá bom? Nele. Porque é o que o verso diz. Em primeiro lugar, confia no Senhor. Mais ou menos ou total? De todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E aí ele vai endireitar as minhas veredas. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Deixa comigo que eu resolvo. Não, você não sabe. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Por quê? Isso será remédio para o teu umbigo, medula para os teus ossos. Quer dizer, você terá saúde se você dar ouvido. E aí o verso 9 diz coisa tremenda: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor, irmão. Honra a Deus com as tuas primícias. O que é a primícia? As primeiras coisas. Você já ouviu falar aqui 1000 vezes sobre isso, irmãos? Que a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando pega o nosso salarinho, a primeira parte é o que, irmãos? De Deus, não é minha, não é sua, é de Deus. Não é Deus colocar Ele em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se o reino de Deus é a minha e a sua maior prioridade, a primeira parte é dele. E é aí onde muitos se equivocam e erram, e naufragam financeiramente. Sabe por conta do quê? Vai deixar por último. Faz isso, faz aquilo, paga isso, paga aquilo. Aí quando vai ver, não sobrou. Aí fala assim, deixa para o mês que vem. E aí vai mês que vem, e o barco sabe para onde vai? Naufragar financeiramente. Tá bom? Esse é um equívoco terrível, irmãos, falando nessa questão. É um erro fatal para o naufrágio financeiro. E aí o verso 10 diz que se você honrar ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias da tua renda, o verso 10 diz o que, irmãos? Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus o quê? Lagares. Faça prova de mim, diz o Senhor. Você já fez prova? Eu já fiz. E não tem como ele errar. Se eu e você for fiel a Deus, não estou dizendo só nessa questão, mas for fiel a Deus nos princípios, na lei, nos mandamentos, nos ensinamentos, se pôr Ele em primeiro lugar, as primícias também da renda, eu não digo que você vai ser rico, mas eu te digo que as tuas necessidades serão supridas, amém? Porque Davi disse assim, eu fui moço e agora sou velho, mas eu jamais vi um adventista fiel a mendigar o pão. Você já viu um adventista fiel a Deus? Necessidade, lutas, dificuldades, todos nós passamos, mas a mendigar o pão eu nunca vi. Pelo contrário, nas lutas e dificuldades que eu passei nesta vida, eu vi como Deus me ama. Sabe, irmão, é que não tem nada em casa. Certa ocasião na minha vida, 4 meses trabalhando sem receber. Imagina uma situação dessa, irmão, um trabalhador, você trabalhar, primeiro, segundo, terceiro e nada no fim do mês. Rapidamente as reservas acabaram, e aí, eu como servo de Deus, membro da igreja adventista, eu tenho certeza que se eu abrisse a boca aqui dentro da igreja, eu tinha certeza que muitas pessoas iriam me ajudar, principalmente as irmãs da Adra, da Asa aí. Mas eu tinha vergonha de falar que eu estava precisando de alguma coisa. Talvez você tenha vergonha também. Eu tinha vergonha. Só que aí eu fiz o quê? O que faz o crente quando passa dificuldade? Ora, ajoelha, clama ao Pai do céu. Eu fiz isso. E sem precisar abrir a boca, Ele enviou os anjos. E encheu os meus celeiros. Ao ponto de que eu tenho que fazer assim, chega. E eu tive que pegar tudo que eu recebi e dividir com as pessoas que moravam perto de mim lá no meu prédio. Porque foi tanta bênção que eu tive que espalhar para fora, tá bom? Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus.
que cuida dos seus filhinhos, tá bom? O verso de Isaías, se não me engano, 49, diz assim: pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não venha se compadecer-se dele? É difícil uma mãe esquecer do filhinho, né? Mas mesmo que essa se esqueça, diz Deus, eu jamais esquecerei de ti. Eita, irmão, eu creio nisso, eu creio piamente nisso. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque tudo que Ele me deu para administrar, Ele vai cobrar, e as finanças também. Se você, irmão, não tem controle financeiramente falando, se a tua esposa é melhor, entrega para ela, passa o comando das finanças para ela, ou peça ao Papai do Céu sabedoria para lidar com essa questão, porque tem gente que não sabe mexer com dinheiro, irmão. Vira e mexe, dá passos o quê? Maior que a perna, ganha 500 e gasta 1.000, e aí chega no fim do mês, como que vai pagar o 1.000 se ganhou 500? Aí é cartão, cheque, misericórdia. Irmão, foge das dívidas. Olha o que o texto diz aqui, da profetisa Ellen White. Os perigos da dívida, aliás, Conselho sobre Educação diz assim: devemos fugir de dívidas como fugir da lepra. Lepra que naquela época era terrível, né? Tem que fugir, irmão, é como fugir vamos fugir do corona, se é que dá. Tem que fugir da dívida, irmão, porque a dívida é uma lepra, é um câncer que corrói, destrói família, separa casais, a questão financeira. Por isso tem que, irmãos, pedir o Papai do Céu sabedoria, domínio próprio, temperança. E muitos de nós estamos envolvidos nessa questão, irmão. Sabe por conta do quê? Porque nós estamos sendo levados pelo que o mundo está pregando de consumismo. O sujeito estuda 5, 6 anos, faz especialização para conduzir, para levar você e eu a comprar aquilo que a gente não precisa e com o dinheiro que a gente não tem. O cara estuda marketing, ele inventa coisas, irmãos, incrível. Você já viu como que está os mercados hoje? No passado tinha isso, eu vou te falar uma coisa, observa. No passado, você comprava as suas coisas e ia passar no caixa. Não tinha nada perto do caixa. Você vinha com suas compras, pagava e ia embora. Já reparou hoje, irmãos? Você vai em lojas, eles fazem uns corredores assim, você vai para lá, vai para cá, e cheio de coisas do lado ali, de bugiganga, de doce, de chocolate, e você vai para lá, para cá, para lá e para cá, só olhando aquilo, e aí você, irmãos, vou pegar isso, vou pegar aquilo, e sai pegando coisa, aleatoriamente, não estava nem no planejamento, não estava nem na tua mente pegar aquilo, mas você pegou, porque estava ali, marketing, irmão, o cara estudou, ele sabe como trabalhar na tua mente. As mulheres são especialistas nisso, às vezes está lá no shopping, vê um sapato, nem precisa do sapato, mas é bonito, deixa eu comprar, tenho dinheiro, tudo bem, irmão, você entendeu? Aí chega lá, tem 50 pares de sapato, usa uma vez e deixa lá, esquece do sapato, às vezes nem usa. Quantas vezes minha esposa já comprou sapato, chegou em casa, o negócio não deu certo, encostou. Você está entendendo, irmãos? Isso é desperdício de recursos, não é? É desperdício. Poderia ser investido em outra coisa, mais útil. E às vezes, irmãos, a causa do Senhor, aliás, às vezes não, na maioria das vezes, a causa do Senhor perde feio nessa questão. É ou não é? A gente investe muito mais lá do que aqui. Aqui, irmão, se tem um povo que tem escorpião no bolso, é um tal de adventista do sétimo dia. Para a causa de Deus é um sufoco, precisa fazer cada sermão assim que você... Agora lá fora, irmãos, nos McDonald's, vamos lá, se não tem, vamos comprar cartão, não é assim, irmãos, pede perdão, Papai do Céu. Eu estou dizendo isso daqui, eu mesmo não sou um especialista nessa área de finança. Eu tenho uma especialista na minha casa, que é a minha esposa. Ela é especialista na finança. Ali, irmão, só compra se tiver. Não tem esse negócio, é crédito ou é débito? Ela fala, é débito. Eu nunca vi aquela mulher falar, é crédito. Porque ela fala assim, se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Porque crédito não é dívida, irmão. Crédito é dívida.
é cartão de dívida. Tem gente que não sabe mexer com esse negócio. É melhor não ter, ok? Irmão, mas um cartãozinho é tão bom. É bom quando você sabe trabalhar. É bom quando você compra, mas chega na fatura e você paga toda a fatura, sem pedir empréstimo para pagar essa fatura, porque aí vira uma loucura, irmãos, bola de neve. Você não dorme, você fica cheio a cabeça fica mil, a família traz problema para toda a sociedade. Irmão, nós devíamos estar, nos dias em que nós estamos vivendo de uma maneira mais simples, mais tranquila financeiramente falando. Sabe por quê? Porque muito em breve vai desencadear sobre o planeta um tal de, eu li isso aí no Espírito de Profecia, na Bíblia, um tal de tempo de angústia, o qual nunca houve, onde seremos privados de tudo. Só que se a gente não fez um preparo antes para este tempo, vai ser uma dificuldade muito maior. Ellen White, irmãos, em vários escritos, ela fala que nós deveríamos poupar, gastar menos, ter uma vida um pouco mais simples, no comer, no vestir. Sabe como que é? Na reforma da casa. Nós não precisamos, irmãos, de uma mansão aqui na terra. Você tendo a tua casinha simples, humilde, tudo bonitinho, pintadinho, mas sem luxo, extravagância, porque isso é gastar dinheiro com aquilo que não é pão, diz a palavra do Senhor. Não é errado você ter uma coisa bonita, e deve ter sim, arrumadinho, zeloso, cuidadoso, as coisas certinho, bonitinho, é da hora isso. O nosso lar tem que ser um pedacinho do céu aqui na terra, onde você tenha prazer em estar na tua casinha, mas não tem necessidade de extravagância, de luxo. Eu não sei vocês, irmãos, mas assim, sinceramente, por exemplo, falando de família, filhos, por exemplo, eu não consigo, às vezes eu estou em casa comendo alguma coisa assim diferente, gostosinha, sabe em quem eu penso? Nos meus filhos. Será que está faltando alguma coisa para eles? Será que está tudo bem? Eu estou aqui de boa, comendo coisinhas, e meus filhos como que estão lá? Meus netos, como é que está? Eu fico preocupado, irmão, com as coisas. Eu não sei se você consegue dormir sabendo que tem um irmão da igreja passando necessidade, irmão, não sei. E a Bíblia diz, devemos ser cuidadores dos nossos irmãos, sim ou não? Sim, que a verdadeira religião é essa. E uma das formas, irmãos, de combater o egoísmo que impera dentro do nosso coração, porque nós somos egoístas por natureza, irmão, pecaminosa que herdamos do Adão, somos egoístas, pensamos muito mais em nós do que qualquer outra pessoa fora, queremos muito mais o melhor nosso, e a Bíblia é o contrário, o pensamento bíblico é diferente do nosso. Eu sei que nós estamos num processo de santificação, melhorando a cada dia, e esse é um avanço que a gente tem que dar rápido. E nessa questão, irmãos, de auxiliar outras pessoas, eu vou lhe dizer que é um banco seguro, é um investimento como não tem outro na terra. Quando você ajuda alguém, o maior ajudado é você mesmo. É incrível, é um investimento fora do comum. Quando você investe na causa do próximo, de alguém, em ajudá-lo, o maior beneficiado, irmãos, é você mesmo. Você vai ver o que Deus vai fazer, porque o Papai do Céu, Ele vê o teu coração, lê, sabe, e quando você de coração ajuda alguém, não só estou dizendo financeiramente, ou de alguma maneira, irmão do céu, o coração do Papai do Céu desmancha, e Ele tem muito mais prazer em nos abençoar do que um pai da terra em abençoar o seu filho. Então, invista no banco seguro, a causa do Senhor. Eu quero só compartilhar aqui, irmãos, já estamos terminando, um verso, lá de 2 Timóteo, abre a sua Bíblia aí, olha o que Paulo escrevendo ao Timóteo, que conselho tremendo ele nos dá, Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6, uma outra coisa importante aqui, capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 6, que Paulo nos dá mas é grande ganho a piedade com contentamento. Irmão, você está contente com o que você tem? A Bíblia te orienta, você tem que se contentar com o que você tem, e ser agradecido pelaquilo que você tem, porque, não precisa abrir não, eu vou ler aqui o livro de Hebreus 13, 5, segura aí, nós vamos continuar lendo o de Timóteo,
13:5 de Hebreus, eu vou ler aqui, diz assim, ó: sejam vossos costumes sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei, diz o nosso Deus. Então, irmãos, ele diz que você tem que se contentar, fica tranquilo. Voltando lá para 1 Timóteo capítulo 6, o verso 8 diz, tendo porém, sustento e com que nos cobrir, com que se vestir, esteja com isso o quê? Contente, feliz. Você tem um tetinho para morar? Tem? Você tem roupinha? A comidinha está lá? Pule de alegria, porque o papai do céu está cuidando de você. Fique feliz. E aí, o verso 9 ele diz, mas os que querem ser ricos, olha o que eu falei no início, os que querem ser ricos, caem na onde? Em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ô irmão, quando você se enrola dividamente falando, é um sofrimento, é ou não é? Nome sujo no SPC Serasa, misericórdia. Será que o crente pode ter nome sujo, irmão? Sim ou não? Mais ou menos, né? Claro que não, irmão. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz em Romanos 13, não deveis nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. O texto diz que você não vai emprestar, aliás, não vai tomar emprestado, vai emprestar. Aí a sequência do verso é esse, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Então, não almeje riqueza, irmão, porque muitos se desviaram da fé, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas olha o 11, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Calma, você vai chegar lá também. Não deu para comprar agora? Segure mais um pouquinho, espere um pouquinho. Eita, irmãos, paciência, você e eu precisamos de paciência. Não dá para comprar agora? Espera mais um pouquinho, junta mais um pouquinho. Mas eu tenho o cartão aqui, dá para comprar agora. Mas você tem para pagar lá depois? Que a conta vai vir. Se não, espera um pouquinho, junta um pouquinho, espera um pouquinho. Aí vai lá, na hora certa. Calma, precisamos de paciência. E é uma virtude, irmãos, que nós não temos. Tem que pedir ao Papai do Céu, dai-me paciência, Senhor. Porque a gente é impaciente. Então, irmãos, o conselho é, foge disto, das dívidas, de buscar riqueza, sai dessa. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Irmãos, a coisa é séria. Nós vamos terminando aqui, onde Ellen White aqui dá um conselho tremendo. Quero ler para vocês aqui e a gente vai finalizar. Coisa que nós precisamos fazer, principalmente para com os nossos filhos. Ela diz assim no livro Conselhos aos Pais e Professores e Estudantes. Ela diz, ainda bem jovens, os filhos devem ser ensinados a ler, a escrever e compreender algarismo, quer dizer, mexer com números, de maneira que mantenham sua própria contabilidade, podem progredir avançando passo a passo nesse conhecimento, que as crianças sejam ensinadas a registrar as contas, isso as habilitará a serem exatas. O menino esbanjador será um homem esbanjador. A menina vaidosa, egoísta, que só cuida de si, será o mesmo tipo de mulher. Devemos nos lembrar de que há outros jovens pelos quais somos responsáveis. Se ensinarmos aos nossos filhos hábitos corretos, poderemos, por meio deles, influenciar outros jovens. Muito importante ensinar as crianças na questão da finança, a não serem esbanjadores, a valorizar o trabalho do pai e da mãe. Sabe, irmãos, não pode dar tudo de mão beijada, porque não valoriza. Quando ela soa, quando ela luta, valoriza mais, tá bom? Valoriza. Um amigo do trabalho ganha bem,
A menina dele pediu: pai, eu quero ir no show da não sei quem, não me lembro qual era a artista famosa que veio para o Brasil. Quanto é o ingresso? R$800. O pai falou: não, que é isso? Sem chance. Ai, pai, mas eu quero. Não. Ia vir não sei quantos meses depois, o homem. E aí o que acontece? A menina, o pai conseguiu um trabalhinho para ela, de garçonete, de garçom, trabalhar, né, servindo as pessoas. Aí trabalhou 2, 3 meses, juntou os 700. Aí quando estava chegando perto já do show, daquela coisa, ele perguntou: e aí, filha, você vai no show? Sabe o que ela falou? De jeito nenhum. Foi um sufoco para juntar, para ganhar esse dinheirinho. Agora vai ser, pá, numa tacada assim, 700, 800 reais, sem chance. Você entendeu, irmão? E se o pai desse? Ela ia dando risada, é ou não é? Não ia dar valor. Agora, quando suou o sovaco trabalhando, aí valorizou. Você entendeu? E é assim que tem que fazer com as crianças. Ensinar a criança. Nada é de graça, tem que ensinar a lutar. Último verso da Bíblia, a gente vai embora, irmão. Vamos lá. Livro de Provérbios. Aquele que eu falei no início, que a gente ia ler. Provérbios, capítulo 30, e a gente finaliza aqui, ó. 30, verso 7. Diz assim: 2 coisas te pedi. Ó, o sábio Salomão pediu 2 coisas para o papai do céu. Quais foram as coisas? Mas não me negues, por favor, antes que eu morra. Vamos ver qual que é as coisas que ele pediu? 8. Afasta de mim a vaidade. Coisa terrível a tal da vaidade, né, irmão? O sujeito se torna arrogante, cheio de si, pensa que é o melhor. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. E outra coisa agora, ó, não me des, ó, 2 coisas, nem a pobreza e não me dê também a riqueza. E ele era o homem mais rico, irmão, mas ele falou: não me dê nem riqueza nem pobreza, mantém-me do quê? Do pãozinho da minha porção acostumado. Em outras palavras, pai, eu não quero nem ser rico nem ser pobre, mas só me dá o meu pãozinho de cada dia que eu vou estar feliz. Por quê? Porque ele disse isso. Olha o verso 9, por quê? Para que, porventura, de farto te não te negue. Em outras palavras, cheio do dinheiro, rico, negar a Deus e dizer assim: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lançar mão do nome de Deus. Olha, então, irmãos, desta mesma maneira é o conselho do papai do céu para mim e para você, ó. Não almeje coisa muito grande, principalmente nessa questão. Vá lutando, trabalhando, estudando, fazendo a tua tranquilo, sabe? O papai do céu vai dar a cada um aquilo que merece, que lutou, de que fez, ok? Nós não podemos reclamar, você tem que ficar feliz com o que você tem. Eu sou feliz com o que eu tenho. Se eu quisesse ter mais, eu teria que ter me empenhado mais, estudado mais, sabe? Agora, eu sou feliz com o que eu tenho, e você tem que ser feliz. Se você almeja um padrão um pouco melhor, não é errado você lutar, mas que isso não seja uma prioridade da sua vida, ao ponto de deixar Deus em segundo plano. É o que o sábio pediu: não me dê riqueza, para que eu não venha o quê? Dizer quem é Deus, não preciso de Deus, e nem a pobreza, para que eu não venha fazer coisa errada e me afaste do Senhor, mas se contentar com aquilo que tem. Irmãos, o meu desejo, minha oração com a mensagem desta aqui, é que peça ao papai do céu, para que te dê sabedoria, para mexer com essa questão das finanças, para que a tua família possa andar bem, ok? Porque o pouco com muito, o pouco com Deus é muito, agora o muito sem Deus não é nada. Então que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e que possamos fazer a vontade do papai do céu, em obediência à sua palavra. É o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor Deus tem cuidado de nós. Não temos palavras para te agradecer, todo o cuidado que o Senhor dispensa a cada um de nós, a cada dia em nossa vida. Muito obrigado. Mas, ó Deus, por favor, eu te suplico neste momento que tenhas misericórdia de cada um de nós, porque muitas vezes, ó Deus, não estamos administrando bem os recursos ao qual o Senhor depositou em nossas mãos, muitas vezes gastando com aquilo que não é pão, muitas vezes, ó Deus, investido
investindo em bancos, causas que com certeza vão falir. Te peço, ó Deus, misericórdia, que nos ajude a entender, ó Deus, que o melhor investimento é a causa do Senhor, é olhar para o próximo, é, ó Deus, cuidar dos necessitados, é ajudar aquele que precisa. Por favor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tira dentro do nosso peito o egoísmo, o coraçãozinho duro de pedra, coloca um coraçãozinho de carne, ó Deus, onde possa transbordar o amor para com o Senhor, o amor para com o próximo, o amor para com nós mesmos. Por favor, ó Deus, tira a avareza, nos ajude, ó Deus, a ter olhos do Senhor, para que possamos fazer aquilo que é correto. Tenha misericórdia da tua igreja, ó Deus, tenha misericórdia dos endividados, que ele acorde dessa loucura. Ajude-nos, ó Deus, a andar com passos mais curtos, sem dar passos muito largos, ó Deus, onde trará consequências para a nossa família. Tenha misericórdia, nos ajude, nos dê sabedoria para mexer com esta questão tão importante, ó Deus, na nossa vida. Fica conosco nesta noite, nesse restante de semana. Abençoa a tua igreja. É isso que nós humildemente te pedimos. Leva-nos em paz agora, na proteção dos teus anjos, até o nosso lar, dando-nos uma noite feliz, um despertar também para um novo dia. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus.